E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, o horário que você estiver assistindo isso, seja bem-vindo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre Roma e a história da Roma antiga. Bem, como todos sabem, o começo dessa história é uma grande incógnita por causa das lendas, das histórias que se contam. Mas o que a gente sabe de verdade? O que a gente sabe de fato? Primeiro, que Roma está ali, localizada na Península Itálica, um território que já é ocupado basicamente há 4.000 anos, mais ou menos. Nós já havíamos ali, 2.000 anos antes de Cristo, povos que eram chamados de italiotas. Muito bem. É um território muito mais fértil do que da Península Balcânica, onde está a Grécia, e tem uma costa muito mais ampla, mais livre, muito mais voltada ao mar do que o território grego, embora o território grego também seja voltado ao mar. Bem, nós podemos dizer que os povos que habitaram aquela localidade, além dos próprios gregos, também tinham gauleses, que são antepassados, por assim dizer, dos nossos franceses atuais, etruscos, um povo muito até de origem muito difícil, incógnita, misteriosa que existia, e uma tribo, na verdade duas, uma chamada de latinos e outra chamada de sabinos, que vão acabar se misturando. Bem, a lenda conta a história da origem de Roma através dos irmãos Rômulo e Remo, que seriam descendentes de Enéas, um príncipe troiano, que, quando foge da destruída Troia, acaba chegando ao Lácio, região onde é Roma, tanto que Roma é chamada de Flor do Lácio, chegando ao Lácio e casando com a filha de um rei latino, um rei local. Os descendentes de Enéas acabam nascendo e aí vão nascer também Rômulo e Remo. Ora, devido a uma questão sucessória, uma disputa na sucessão do trono, Rômulo e Remo são jogados no rio Tibre, mas acabam miraculosamente salvos e amamentados por uma loba. É claro, gente, isso é lenda. E, em seguida, acabam sendo encontrados por um casal de camponeses e criados por eles. Assim que o casal de camponeses vê que eles chegaram a uma idade adequada, conta a sua história, e ao contar a sua história, Rômulo e Remo voltam para salvar o avô, que ainda estaria preso, vítima do próprio irmão. Ora, após salvarem o avô, Rômulo e Remo ganham um território dele para que fundem uma cidade. Os dois trabalham juntos, mas na hora de escolherem uma liderança, um rei para essa cidade, Rômulo e Remo se desentendem, Rômulo mata Remo e se torna o primeiro rei de Roma, inaugurando uma espécie de tradição sangrenta no trono romano. Muito bem, aqui nós temos as imagens renascentistas sobre Rômulo e Remo. E, falando historicamente, nós podemos dizer que Roma tem três períodos: a monarquia, a república e o império. Bem, primeiro desses períodos é a monarquia, que vai de 753 a.C. a 509 a.C. Há pouca documentação, há poucos resquícios dessa época, mas nós podemos dizer que Roma era basicamente formada por um aglomerado de pessoas de diferentes localidades. E o que mais se destaca nisso tudo é que Roma, na verdade, não era uma cidade tão voltada à ordem e segurança quanto foi no Império. A Roma da monarquia foi uma cidade que acolheu bandidos, que acolheu piratas, que acolheu pessoas da pior espécie, mas cada uma de um determinado lugar com um determinado saber. E é a mistura dessas culturas e desses saberes que tornam Roma uma cidade cada vez melhor, fazendo com que os seus habitantes criassem uma norma. Certos crimes poderiam ser cometidos fora da cidade, mas nunca dentro da cidade. Havia uma certa honra entre ladrões. É claro, isso vai passar e Roma vai se reorganizar. Assim, nós vamos ver criar em Roma algumas funções. O rei, que vai acabar tendo funções executivas, judiciais, religiosas, mas que tinha o seu poder limitado pelo Senado, que era um conselho de pessoas mais velhas, um conselho de anciãos, que podiam vetar determinadas leis que o rei quisesse fazer, ou sancioná-las, dar valor a elas, caso assim o quisessem, equilibrando o poder entre o rei e o Senado. É claro
Tudo isso voltado apenas para a casta mais nobre dos romanos, que eram, na verdade, aqueles chamados de patrícios. Aqui nós temos um exemplar do que era o Senado romano. Bem, no período da realeza, Roma tem 3 classes sociais básicas: os patrícios, os verdadeiros cidadãos, possuidores de terras, possuidores de gado, possuidores de riquezas, assim constituíam uma aristocracia. Os plebeus, que eram homens livres, mas precisavam vender a sua força de trabalho, não tinham direitos políticos e eram aqueles que se colocavam como trabalhadores, se vendiam, eram a mão de obra. E os escravizados, normalmente obtidos em guerras ou através de dívidas. Muitos plebeus que acabavam endividados acabavam sendo escravizados, eles e toda a família. Essa escravização poderia ser temporária, ou seja, até que a dívida tivesse paga, ou poderia ser para sempre, passando para os seus descendentes. Assim, Roma vai continuamente se desenvolvendo, até que no reinado de Tarquínio há um desequilíbrio. Tarquínio é um rei que tinha herança genética, por assim dizer, etrusca, ou seja, ele não era só latino, ele tinha uma herança etrusca, e isso causava um certo problema entre os patrícios, pois os patrícios, notadamente vindos dos latinos, desejavam que um latino ocupasse os cargos de poder, e alguém de ascendência etrusca, como era o caso de Tarquínio, causava certos problemas. Tarquínio também percebeu que a animosidade do Senado poderia ser prejudicial, então tentou se aproximar dos plebeus. Nessa aproximação, os patrícios aproveitaram para dar um golpe de Estado, derrubando a monarquia e remodelando a estrutura administrativa, onde o Senado assumia as funções do rei e passava então a reorganizar o poder. Nascia a República de Roma. Os plebeus continuaram vivendo à margem, sem direitos políticos, mas pedindo cada vez mais direitos políticos, pois desejavam participar da vida romana, embora isso ainda não fosse possível. Assim, pouco a pouco, os plebeus vão conseguindo ganhar representação. Na verdade, é aquela velha máxima de dar um anel para não perder os dedos. E aí o que acontece? Eles dão pequenas doses de liberdade, pequenos benefícios para que os plebeus se mantenham no lugar deles. Primeiro, são cedidos a eles cargos entre os senadores, eram chamados tribunos da plebe. Eles tinham direito de voto, mas eram basicamente minoria. E assim, mesmo com essa posição de destaque, eles não tinham tanta influência assim. Bem, dessa forma, para que a lei pudesse ser compreendida por todos, após muitas revoltas dos plebeus, os patrícios resolveram convocar juízes, juristas, para que elaborassem um código escrito de leis. Era a Lei das 12 Tábuas. Essa Lei das 12 Tábuas é a primeira parte das grandes leis romanas, onde nós vamos ver a Lei Canuleia, que é uma lei que permite casamentos entre plebeus e patrícios, muitas vezes feitos entre um grupo e outro, por puro interesse econômico. Por quê? Pois nós temos casos em que os patrícios poderiam empobrecer e alguns plebeus, no caso chamado de clientes, acabavam enriquecendo. Isso acontecia e, nesses casos, quando havia a possibilidade de unir a fome com a vontade de comer o útil ao agradável, assim se reuniam em casamentos. Mas precisava ser algo legal, por isso acabou acontecendo a Lei Canuleia, permitindo o casamento entre patrícios e plebeus. Posteriormente, outras leis vão surgir, como a proibição da escravização por dívida, a proibição da escravização de cidadãos romanos, seja lá de que casta eles forem. Mas é importante lembrar que essas questões vão levar Roma a se repensar enquanto estrutura política. Bem, Roma vai conquistar a Península Itálica porque precisava cada vez mais de produtos para manter o seu mercado ativo, precisava cada vez mais de escravizados para trabalhar para
para os seus patrícios e, no fim, também precisava silenciar toda e qualquer ameaça de tribos que lhe rodeasse. Então, pouco a pouco, eles vão conquistando e tornam isso um modo de viver. Uma dessas formas que a gente pode perceber é talvez a maior guerra que vai existir na antiguidade entre duas grandes cidades, Cartago, fundada por fenícios, e Roma. Bem, as guerras entre Roma e Cartago são chamadas de guerras púnicas. Púnico é o termo grego para vermelho, que era a forma como os gregos chamavam os fenícios, já que os fenícios produziam tintura vermelha vinda de casca de alguns crustáceos que haviam na costa fenícia, por assim dizer, onde hoje é o Líbano. Bem, com as guerras púnicas entre Roma e Cartago, a vitória de Roma acabou significando a dizimação e submissão de Cartago em 146 a.C., embora Cartago tenha dado muito trabalho. Isso gerou algumas consequências. Roma se tornou um centro comercial muito mais rico, a escravidão se tornou um meio de vida muito mais intenso, e assim classes sociais se reorganizam. Essas classes sociais se reorganizam dessa forma. Os patrícios, que continuam mantendo seus direitos, os clientes, que nada mais eram do que plebeus que prestavam serviços aos patrícios, já que a cultura greco-romana via o trabalho braçal como algo negativo, como algo que não era digno de homens, de verdade. Os patrícios contratavam plebeus com certa capacidade para que se tornassem seus clientes, ou seja, eles eram administradores dos bens dos patrícios. Por isso haviam certos plebeus que podiam enriquecer, embora isso fosse muito difícil. E por isso a lei Canuleia foi aprovada, porque haviam clientes que tinham dinheiro e patrícios que tinham empobrecido. Então, enquanto o patrício podia dar o nome, a nobreza, o cliente podia dar o dinheiro, em alguns casos. Continuaram os plebeus fornecendo trabalho e os escravizados vivendo a base daquela pirâmide social. Assim, pouco a pouco, as mudanças vão acontecendo. Uma das mudanças importantes é a tentativa de Tibério Graco, que tentou fazer uma lei limitando a posse de terras, onde ninguém poderia ter mais de 310 acres. As terras, além disso, seriam de posse do Estado. E o Estado as alugaria ou arrendaria aos cidadãos mais pobres, dando assim uma ocupação a eles e diminuindo a criminalidade urbana que estava crescendo. O Senado, composto majoritariamente por senhores de terra latifundiários, se opôs a tais medidas e matou Tibério e o irmão dele, Caio Graco. É importante lembrar que quando essas questões vão acontecendo, nós temos uma disputa muito grande. Porque há interesses econômicos organizando toda a estrutura romana. Bem, como eu falei anteriormente, 10 anos após a morte de Tibério, Caio Graco também vai se eleger tribuno. Ele vai tentar criar novas leis para melhorar as condições de vida dos plebeus. Bom, isso não vai dar muito certo. Ele cria uma lei chamada Lei Frumentária, que ia basicamente regular uma distribuição de trigo para os plebeus com preço mais baixo, porque o trigo era a base do pão e o pão era a comida básica de todo cidadão romano, assim como quase de toda a humanidade à época. O que acontece? Com a lei frumentária vendendo trigo mais baixo, os lucros dos patrícios poderiam diminuir. Então, Caio Graco acaba tendo o mesmo fim do seu irmão. É morto. Porque você não pode lidar com a cobiça daqueles senhores de terra. Quanto mais riquezas eles têm, mais riquezas eles querem. Caio Graco, sendo perseguido, pediu ao escravo que o matasse, ou acabou morto. Enfim, essa é a grande questão. Nós temos aí os bustos de Tibério e Caio Graco, que tentaram melhorar a vida para o povo comum e não conseguiram. Bem, com a morte dos irmãos Graco, a Roma vai ver uma série de problemas acontecerem.
Formam-se partidos, grupos políticos com os aristocratas que pensavam manter os seus privilégios. Nós temos grupos populares que queriam reformas mais intensas. E, dentre esses grupos, nós temos dois generais muito importantes. Mário, que defendia a plebe, e o general Sila, que defendia os aristocratas. Ora, embora tenha sido eleito Caio Mário como cônsul 6 vezes consecutivas, ele fez com que o exército, que era um privilégio apenas dos cidadãos, tendo os plebeus apenas como uma força na hora da guerra, fosse um pouco melhor organizado, mais, digamos assim, profissionalizado, e os soldados passariam a receber um tipo de salário específico, o soldo, que era uma participação nos espólios de guerra, aumentando o interesse, então, em muitos homens de participarem das Forças Armadas, pois seria uma forma efetiva de melhoria de vida. Bem, 25 anos após os serviços, eles receberiam um pedaço de terra. É importante ressaltar que todas essas questões acabam tendo certos problemas, porque com Caio Mário morrendo, surge de volta o general Sila, que vai estabelecer uma ditadura e vai basicamente tirar das lideranças do exército todos os seguidores de Caio Mário, desarticulando todos os grupos populares. Sila só abriu mão do poder quando já estava bastante velho e, assim, garantindo um período de calma, um período de tranquilidade para os seus seguidores. Ora, assim desponta como liderança Pompeu, que tinha conseguido vencer uma revolta popular na Espanha muito séria. Essa revolta teria sido comandada por um líder local chamado Sertório, que Pompeu acabou esmagando. Ora, o problema é que, na mesma época, nós tínhamos a revolta de escravos liderada por Espartaco, que tinha levado o general Crasso, junto a Júlio César, também general, a um grande destaque, pois Crasso, junto com Júlio César, conseguiu trabalhar para pôr fim à revolta de Espartaco, que acaba crucificado na Via Ápia, que é a estrada principal de Roma. Bem, com esse prestígio, Pompeu, Crasso ganham posições de destaque político, mas Júlio César também. A grande questão é que esses três acabam sendo convocados pelo Senado e dão início ao primeiro triunvirato. Eles são cônsules ao mesmo tempo. E se dá o primeiro triunvirato com Crasso, Júlio César e Pompeu. Crasso, quando morre em um combate na região da Pérsia, deixa o poder entre Júlio César e Pompeu. E isso causa um sério atrito entre os dois que não se gostavam. Júlio César está na Gália, comandando as suas legiões. E Pompeu acaba, por estar mais próximo a Roma e ter mais influência, recebendo o título de cônsul único, tirando o poder de Júlio César. Ora, ao saber disso, Júlio César, que estava às margens de um rio chamado Rubicão, volta para Roma e começa uma guerra civil contra Pompeu. Guerra essa que vai levar bastante tempo, e Júlio César acaba vitorioso, mas vai vencer apenas lá na Grécia, fazendo com que a luta, essas escaramuças, levem muito tempo. Enquanto isso, o poder em Roma fazia os seus esquemas. Nós temos uma disputa grande entre o faraó Ptolomeu e Cleópatra, que era uma de suas filhas. Cleópatra é da dinastia ptolomaica. Júlio César, então, após ter conseguido arregimentar mais poder, desembarca em Alexandria, que é a capital do Egito à época, e apoia Cleópatra, que destitui o pai. Na verdade, ela basicamente extermina o pai e mata o irmão mais novo, e chega ao poder. Tornam-se então amantes Júlio César e Cleópatra. Júlio César vai para a Ásia Menor, destrói as tropas sírias e volta para Roma. Em Roma, tendo sido vitorioso contra Pompeu, basicamente, ele acaba declarado ditador vitalício, ou seja, ele vai ser líder de Roma até a sua morte, o que vai gerar uma oposição do Senado. Essa oposição do Senado
acaba levando a uma conspiração que Cássio e Brutus, que eram filho adotivo de César, acabam levando a cabo em 15 de março de 44 a.C. Júlio César é assassinado no Senado, apunhaladas. Ele é apunhalado por cada um dos senadores, a começar por Brutus, o que vai deixar a célebre frase para a história: et tu Brutus filii mei, até tu Brutus, filho meu. E César acaba sendo morto. Bem, com a morte de César, seu assassinato junto ao Senado, marca-se uma fase política muito importante. Porque, com a morte de César, abre-se um vácuo de poder, uma grande comoção popular que vai ser explorada por um dos amigos pessoais de César e seu general de campo, Marco Antônio. Marco Antônio então começa a manobrar politicamente a sua chegada ao poder em Roma. Assim surge o segundo triunvirato, com Marco Antônio, general, amigo pessoal de César, Otávio, sobrinho de César, e Lépido, que é mais um político romano. Bem, os cônsules, ou triunviros, como eram chamados, conseguem eliminar todos os opositores de César antes que a crise na qual eles estavam se tornasse ainda pior. Assim, Otávio fica responsável pelas terras do Ocidente, ou seja, Roma. Marco Antônio se dirige ao Oriente e lá se encontra com Cleópatra, de quem se torna amante, enquanto Lépido fica com os territórios da África. Bem, dessa forma, Marco Antônio, que havia se casado com a irmã de Otávio, acaba se encontrando com Cleópatra e tendo uma oportunidade de ampliar o seu poder. Ele basicamente acaba com a influência de Lépido na África e, pouco a pouco, vai declarar guerra para Otávio, porque Otávio começa então a fazer oposição política a Marco Antônio em Roma. O Senado dá a Otávio o título de Princeps, que vai basicamente anteceder o título de imperador. E aí o que acontece? Uma nova guerra civil, dessa vez entre Marco Antônio, apoiado por Cleópatra, e Otávio, apoiado pelas elites romanas. Ora, assim, com o tempo, a vitória acaba pendendo para o lado de Otávio. Marco Antônio retorna ao Egito e, derrotado, ele e Cleópatra optam pelo suicídio. Ambos se suicidam e Otávio, então, acumula as funções, se tornando imperador, César, ou seja, administrador das terras do Ocidente, e Augusto, ou seja, administrador das terras do Oriente. Otávio é alguém, que era chamado de Otávio Augusto, né, no caso, é alguém fora de série. Ele consegue fazer com que, depois de uma guerra civil, Roma desfrute de um período de paz chamado de Pax Romana. A Pax Romana é o período de extrema paz e desenvolvimento que vem através de Otávio. Otávio mantém as instituições republicanas, ele não destrói as instituições republicanas, governa com o apoio delas e faz com que Roma se desenvolva como nunca havia se desenvolvido antes. Dessa forma, a grandeza, a entrada de mais riquezas, ele vai reorganizar e reurbanizar Roma e, a partir daí, cria-se um modelo político chamado de pão e circo. Primeira forma de se organizar um tipo de ação na qual nós vamos ver a política sendo usada de forma a distrair o povo. O uso de violência como espetáculo. O Coliseu é erguido após uma revolta, né, em Jerusalém. Revolta essa que leva à destruição do Templo de Jerusalém e a ida dos judeus como escravizados para a Europa para trabalhar na construção do Coliseu. E aí, a partir dessa fase, nós temos o Coliseu servindo como uma área de espetáculos, onde a população era distraída das realidades que o cercavam. Começando uma fase que a gente chama de pão e circo. Muito pela distribuição de pães e trigo que era feita durante esses espetáculos e pelas apresentações, muitas vezes violentas, que duravam durante um dia inteiro, com execuções de prisioneiros,
demonstração de ferocidade de animais selvagens capturados e, por fim, os espetáculos com gladiadores. Durante o período, é óbvio que não é durante o reinado de Otávio, mas é durante o período de Otávio que nasce e morre Jesus Cristo, por assim dizer. Jesus Cristo morre no ano 33 depois de Cristo, depois dele mesmo, por assim dizer, né? No ano 33 da era cristã, e Otávio morre no ano 14. Então, basicamente, nós temos Otávio, Tibério e outros vão se seguindo até o nascimento e morte de Jesus Cristo. Temos o Coliseu, os gladiadores e a representação bem simpática da política de pão e circo. Assim, pouco a pouco, nós vemos que nós podemos dividir esses períodos do Império Romano em algumas fases. Nós temos o chamado Baixo Império Romano, um período de extrema crise, anarquia, porque nós temos a disputa entre poder do Senado com os imperadores. É claro que tudo isso começa com a Pax Romana, e a Pax Romana começa com Otávio Augusto, mas não vai durar quando ele morrer. Bem, no final das contas, essa paz acaba tendo um resultado bastante negativo. Porque, pouco a pouco, vai se tornando cada vez pior para encontrar novos pontos para se obter escravos. Ora, os escravos eram obtidos mediante guerras. E nem sempre Roma fazia guerras. Muitas vezes ela conquistava a aliança de outros povos somente com acordos. Eles não chegavam lá militarmente e destruíam todo o local. Eles tinham interesses nas terras. Então havia sempre a proposta de, antes de uma guerra, a união consensual. E isso começou a acontecer. Bem, isso faz com que a escravização passe a se tornar mais necessária, mas o escravizado se torne também mais caro. É importante a gente falar também sobre o cristianismo, que é adotado por uma parcela de pessoas mais pobres, porque dá esperança de uma vida melhor no pós-morte. E a vida era relativamente curta e difícil. Então valia muito a pena sofrer um pouco na terra e viver eternamente feliz no céu, do que necessariamente não se dobrar às convenções cristãs, por assim dizer, ou à religião cristã, que davam uma promessa de recompensa muito melhor do que o poder do imperador. Bem, dessa forma, com o tempo, os cristãos passam a ser vistos como agitadores públicos. Eles não eram mortos por causa da religião, mas eram mortos porque não se submetiam a normas simples que basicamente todos os povos que eram submetidos pelos romanos acabavam se dobrando, como o simples fato de adorar a figura do imperador, por exemplo. Isso não era aceito pelos cristãos, que como não aceitavam endeusar a figura do imperador, acabavam entrando na lista de figuras ou personas não gratas. Ora, isso fazia com que cada vez mais o império tivesse problemas. É claro que o extermínio dos cristãos durante algum tempo serviu como válvula de escape, mas não ia gerar dinheiro para pagar os soldados que trabalhavam na proteção das fronteiras. Assim, pouco a pouco, foi necessário recrutar bárbaros, ou seja, aqueles que não tinham a cultura romana, para trabalharem como parte do exército. E é aí que há a grande virada. O império começa a cair porque os seus soldados não são mais aqueles soldados treinados e que amavam profundamente Roma, simplesmente porque não eram mais romanos. Os povos vizinhos, os bárbaros, sejam eles quais forem, estavam sendo invadidos por outros bárbaros ainda mais violentos, no caso, hunos. O povo de Átila, o Huno, ou o flagelo de Deus. Esses bárbaros começaram a fugir para Roma, fazendo um movimento como que contrário. Durante muito tempo Roma invadiu terras e tomou terras, mas agora Roma sofria a invasão daqueles que ele não desejava ter por perto, que era justamente esses povos bárbaros que não tinham a cultura, mas invadiam as fronteiras do império em busca de segurança. Assim, essa decadência do Baixo Império é importante de ser marcada, mas não é necessariamente o fim de tudo. Bem, nós temos durante um período a chamada Tetrarquia, 4 imperadores, principalmente com Diocleciano,
que vai dividir o território em áreas para ficar mais fácil de administrar. Durante a tetrarquia, Diocleciano vai ser um dos responsáveis pela maior perseguição aos cristãos. Isso muda quando nós estamos falando de Constantino, que em 313 vai criar o Edito de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos. É importante relembrar que Constantino vai se tornar cristão em 330, vindo a falecer em 333. Pouco tempo depois, em 391, o cristianismo é a religião oficial do império, com uma massiva conversão. Ora, temos posteriormente Teodósio, que em 395, além de tornar o cristianismo oficial, divide as áreas do império em Império Romano Ocidental, com sede em Roma, e Império Romano Oriental, com sede em Constantinopla. Bem, dessa forma, pouco a pouco, o Império do Ocidente e o Império do Oriente vão sendo administrados de formas diferentes, fazendo com que existam grandes possibilidades de distinção entre eles. O Império do Ocidente, cada vez mais decadente, e o Império do Oriente, que se levantava e se formava cada vez mais rico. Bem, o Império Romano Ocidental, cada vez mais invadido pelos bárbaros, começa a dar sinais de ruptura. Basicamente, nós temos um dos grandes problemas, o saque de Alarico, o bárbaro, em Roma, no ano de 410. Alarico era um dos seguranças, era um dos líderes das tropas que faziam a defesa de Roma. Ele mesmo roubou a cidade que havia jurado proteger e depois sumiu nas páginas da história. Tempos depois, Odoacro, um homem de pai vândalo e mãe romana, que era o segurança pessoal do imperador Rômulo Augusto, depõe o imperador Rômulo Augusto no ano de 476, dando fim basicamente ao Império Romano Ocidental. Agora, o Império Romano Oriental, ou seja, o Império Bizantino, continuava a prosperar. O imperador acabou acumulando as funções, virou o chefe do exército, acabou submetendo os bispos, se tornando uma autoridade da igreja. E isso tudo, nós podemos falar que o maior destaque é Justiniano, que nós vamos falar à parte só dele no futuro. Justiniano vai reeditar as leis romanas, no chamado Código de Justiniano, e vai manter o cristianismo como religião oficial. Bem, é dessa disputa entre o imperador e o papa que nós temos o cisma do Oriente, acabando na origem da Igreja Católica Romana e da Igreja Ortodoxa. Ambas as igrejas são católicas, mas elas acabaram divididas em um chamado Cisma do Oriente, ou Grande Cisma do Oriente. No caso, a Igreja Católica continua com o Papa como autoridade máxima, enquanto a Igreja Ortodoxa tem o Patriarca e não reconhece o Papa como autoridade máxima, mas hoje em dia há uma reaproximação muito grande entre as duas partes. Assim, o Império Bizantino só acaba em 1453 com a invasão dos turcos, mas isso é outra história, outro papo, e a gente conversa em outra oportunidade. Eu espero que você tenha entendido esse grande resumão e vamos juntos continuando.